com as vitórias vem a tranquilidade, né? O que aconteceu desde aquele momento de instabilidade, lá antes do jogo contra o Vasco, de lá para cá que o time melhorou, os resultados vieram e a situação está bem mais tranquila agora? E você projeta um segundo turno mais tranquilo também? Não, primeiro que nós não fechamos hoje 5 meses de trabalho. E não é no estalar de dedo que você consegue colocar questões importantes estruturalmente, né, em modelo de jogo, né? Quando eu cheguei aqui, eu sempre faço uma entrevista, uma conversa com os atletas, colocando alguns modelos que a gente pode usar, né? O que eu tenho dito hoje para os atletas é que do 4-3-3 que nós jogamos, né, do 4-2-3-1, com linha de 3, né, com 2 jogadores à frente, que inclusive nós jogamos quando jogou Elkson e Diego, Criciúma talvez, a gente ficou com resquícios importantes de cada sistema, né? No momento que a gente conseguiu encaixar nesse sistema aí, que é um híbrido de um 2-3-1, de um 4-4-2, né, num 4-2-4, muitas vezes para atacar, com o Campaz hoje, que na minha opinião, na avaliação prévia da comissão técnica, para mim foi o nosso melhor jogador, que deu uma dinâmica muito importante no jogo, né, que vem evoluindo jogo a jogo. Né? Então, na verdade, é o acúmulo do trabalho que vai resultando, né, nas movimentações mais assertivas, nos posicionamentos mais acertados, nas decisões melhores tomadas. Né? Isso tudo é o acúmulo. É o acúmulo, né? Se talvez lá naquela instabilidade, né, a gente não tivesse buscando essas soluções constantemente, talvez a gente não tivesse nesse momento, né? Mas eu acho que a busca incessante por esse equilíbrio, a gente já tinha alcançado o equilíbrio defensivo, que na minha opinião, é o seu mais importante. Tu tem que conquistar primeiro antes de ofensivamente tornar o time muito mais contundente. Então foi isso. Hoje a gente encontrou o equilíbrio, né? Jogar bem e defender bem. Roger, eu sei que os treinadores normalmente não gostam de falar das individualidades. Citaste há pouco aí o Campaz, mas tem uma questão que foi o retorno do Ferreira desde o último jogo. A impressão que dá é que o Ferreira faz todo mundo jogar com um pouco mais de facilidade e talvez aí dando ao Campaz essa liberdade que ele teve. Isso aí é um fato que acontece. O Ferreira fez o time voltar a jogar mais, dá mais tranquilidade para o time jogar, dá mais dinâmica quando tu tens o Ferreira à disposição? É a característica do jogador, né? A gente usou muito o Elias naquela função, né? É uma característica completamente diferente. Você não vai ter um jogo de controle pela técnica, né? Tu vai ter muito mais um jogo de busca de profundidade às costas do adversário quando o Elias está em campo, por exemplo, quando o Janderson está em campo. Se a gente percebeu o nosso jogo depois que saiu o Biel, que saiu o Ferreira, ele muda, ele fica mais contundente. Né? Por quê? Porque é a característica dos jogadores. Né? Esse momento que a gente encontrou o equilíbrio é o momento que a gente teve dentro de campo os jogadores com uma grande relação com a bola, de parar a bola, né? Mas de buscar soluções quando a bola chega, de aproximação. Né? E até mesmo o Diego fica mais dentro do jogo em função disso. Né? E nos momentos anteriores a gente, por vezes, buscava esse equilíbrio, mas com jogador de característica diferente não é possível. Você tem que se adaptar ao que a gente tem de característica. Mas, claro, sem dúvida, a qualidade do Ferreira também. Você é um jogador de excelente vitória pessoal, que a bola chega nele e o adversário para antes de tomar uma decisão, porque fica com medo do drible, permite que tu coloque mais jogadores perto da bola. Né? Daí de Subiel na ponta direita também, atuando muito mais do que com meia ponta ali, alternando bem os momentos de hora no pé, hora no fundo, com o Campaz, que hoje caiu, hoje ele conseguiu cair para os dois lados. Né? O que a gente estava buscando, não sei se vocês lembram que a gente falava que nós tínhamos um jogo muito pesado pelo lado esquerdo, né? Porque todo mundo tinha facilidade de cair por lá. O Campaz está devolvendo esse equilíbrio, né, para que a gente altere pelos dois lados, caindo mais para o lado direito do que para o lado esquerdo, a nosso pedido. Isso, de novo, vai dando mais equilíbrio em ambos os lados da equipe, tanto para defender quanto para atacar. Né? A gente viu hoje uma equipe que buscou incessantemente o resultado do jogo inteiro. Né? Construiu o placar no primeiro, mas não afrouxou no segundo. Né? E assim, o maior respeito que tu pode ter para um adversário que
que está inferiorizado no placar, não é da chapéu para trás, não é da caneta, né? Se você conseguir fazer mais gol, fazer. Né? Isso é para mim o maior respeito que pode ter. A gente respeitou o nosso adversário, que decidimos o jogo no primeiro tempo, construímos com a qualidade, né? Nem sempre, de novo, a gente vai ter esse volume de jogo, de finalizações, mas o coletivo, quando o coletivo está bem, mais individualidades aparecem. Né? Hoje a gente pode falar aí 4, 5, 6 jogadores, fora aqueles, né, que a gente se repete quando a gente diz que jogou bem, que é o caso do Pedro, do Jeromel, que é o caso do Vila, hoje fez para mim uma outra grande partida. O Bitelo fez um gol importante, o Rodrigo atuou bem. Né? Isso é importante, quando o coletivo vai bem, todo mundo aparece. O Roger, você falou sobre o equilíbrio, né? Demorou demais para você, para esse equilíbrio chegar? Chegou no tempo exato? A gente está chegando na reta final do primeiro turno. Como é que você faz essa análise? Se você perguntar pro presidente, uma das conversas que nós tivemos, um dos treinos, seu presidente, esse começo de campeonato, nós precisamos da solidez. Né, da solidez coletivamente da equipe. Estou mentindo, presidente? Nós vamos ter um time sólido defensivamente, né, para que depois que a gente adquira essa solidez, nós vamos gradativamente soltando o time, né, jogando o time para frente. Né, porque naquele momento era preciso encontrar, né, esse equilíbrio. Né, o ano passado, né, se a gente pegar as métricas do ano anterior, né, ofensivamente o Grêmio criou muitas oportunidades. Né, um time que criava bastante, mas não tinha um equilíbrio defensivo. Né, para que você consiga chegar nas competições, você tem que ter, não pode ter mais do que um gol de média de expectativa de gol sofrido por jogo. Se você tiver entre as 3 melhores defesas e os 4 melhores ataques, não tem como não bater do terceiro para cima no campeonato. É isso que a gente busca, né? Buscou até esse momento. Primeiro, defender bem, né? Porque o futebol é um jogo de poucos placares, né? De muitas trocas de posse, né? Com uma razão muito alta, né? Diferente de outros esportes coletivos, né? Do vôlei, do basquete, é uma razão de 50%. Cada ataque que você começa, um deles vai para a rede, ou vai para o outro lado da quadra. No futebol é uma razão de um ataque, um gol para 140 ações. Então, primeiro tem que defender bem. Essa que foi a busca. Roger, a partir de agora começa também você receber mais reforços. Né? Os 3 jogadores que foram contratados, a partir da próxima semana, já ficam à disposição. Queria que atualizasse o torcedor, como eles vêm treinando, a visão do treinador, né? Não só nossa aqui da imprensa, ou até mesmo da torcida, que fica vendo alguns vídeos pelas redes sociais. Então, eu queria a tua visão do Leiva, do Guilherme, do Tassiano, e se esses jogadores já vão viajar para Brusque semana que vem. Eu penso que, do ponto de vista de documento e regularização, acho que talvez o Tassiano é o que tenha uma possível situação, né? Porque envolve um retorno de empréstimo, digamos assim, né? Os outros têm TMS de transferência internacional, é mais difícil, né? Mas tudo que for possível fazer, eu tenho certeza que o clube está fazendo. Eles estão treinando bem, né? Estão vendo a evolução e vão ter que cavar seu espaço no treinamento, assim como a gente diz para todos. Né? Todos vieram com expectativa para serem titular, mas, né, vão ter que buscar seu espaço dentro do treinamento. O Lucas, né, que é uma situação de um jogador de 15 anos jogando na Europa. Né, o Lucas é um pacote inteiro, né, dentro do campo, no vestiário, no dia a dia do treinamento, né, na conduta, né, tudo isso que um atleta de alto nível, que trabalha muitos anos fora, traz de volta para o país, é muito importante para um clube. E o Lucas já demonstrou desde o começo, né? Esse é um jogo diferente, atuou muito a velocidade do jogo, né, o tipo de passe dos jogadores que atuam lá fora, é um passe com muito mais pressão, às vezes o jogador tem dificuldade até de dominar. Né. Outro dia no treinamento o Lucas deu uma invertida reta no peito do Emerson, a bola bateu e foi para frente. Eu disse, essa é a inversão de Europa. Né. É isso que a gente deveria fazer. Né. Todos estão muito bem. Né? O Guilherme, que eu já havia trabalhado, né? Que a gente
lançou aqui, já deu para perceber que é um jogador muito evoluído do ponto de vista tático e técnico, amadureceu bastante. O Tassiano havia trabalhado ainda com ele, mas eu já o conhecia e por vezes eu não entendia qual é a resistência que o torcedor tinha com o Tassiano, um jogador extremamente inteligente, tático para jogar, que equilibra time, arruma time. Né? E no caso do Lucas, de novo, é chovendo molhado, né? Mas não sei se terei todos ou um pelo menos, né? Todos estão bem. E o principal de tudo que começou com elevando o nível de treino. Quando tu eleva o nível de competitividade a partir do treino, né? Todo mundo, quem tá entre os 11 percebe que tem mais 3 para disputar a vaga titular. Quem está no banco e entrando percebe que daqui a pouco vai ter 3 vagas a menos no banco. E quem tá fora, né, percebe que se não arranjar um lugarzinho vai ter mais dificuldade de se relacionar também. Então tudo isso gera um movimento importante no dia a dia que faz elevar a competitividade. Roger, tudo bem? Parabéns aí por mais uma vitória. O Grêmio conviveu com a pressão até bem pouco tempo, né? Iniciou o campeonato pressionado, não podia ser diferente, e conviveu com isso até bem pouco tempo. Mas agora com a consolidação no G4, os resultados aparecendo, como é que você projeta o segundo turno? Um segundo turno com maior tranquilidade e o quanto que essa tranquilidade pode ser fundamental para o Grêmio a partir de agora só olhe para frente? Não, mas nós sempre olhamos para frente, nunca olhamos para trás. O objetivo desde o primeiro dia de trabalho e desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi olhando para frente. Né? Se a gente fizer uma comparação da primeira divisão com a segunda divisão, né, a pontuação que a gente está no mesmo momento é a pontuação de no máximo segundo colocado. Né? Porque, na verdade, 2 times descolaram muito cedo no campeonato. Né? Então, pareceu que os outros estavam atrasados. Nós temos quase 60% de aproveitamento, o Cruzeiro está com quase 80%, é um aproveitamento muito grande. Então, e a pressão externa, na verdade, internamente, talvez a maior capacidade que nós todos do trabalho tenhamos tido é que nós sentimos pouco essa pressão, porque presidente, Denis, Serginho, Diego, todo mundo do nosso dia a dia estava passando tranquilidade que, embora o início tenha sido instável do ponto de vista muito mais do que das atuações, do que dos resultados, né, o trabalho ia seguir. Né? A maior qualidade de capacidade que se tem do gestor é como eu digo, é atuar como um guarda-chuva. E isso foi muito bem feito. Né? Agora, não dá para dizer que vai ter mais tranquilidade. O certo é que o cenário é de otimismo. Né, principalmente por a gente estar, nesse momento, conseguindo conciliar boas atuações com os resultados de campo. Roger, até teve a situação que a gente te questionava exatamente isso que o Berton te perguntou, daquele ambiente que a gente via na arena, de pressão, da torcida, aquele murmurinho constante no fundo do jogo. Nos últimos jogos parece que essa tensão se dissipou. E também a gente vai observando que ao longo do teu trabalho, como você está achando. Se primeiro se instituiu segurança defensiva, foi mais um passo, mais um passo. Hoje, agora que tem uma equipe que parece que começa a desenvolver um futebol que sobra um pouco na Série B, qual é o próximo passo que a equipe precisa alcançar? Foi no intervalo, depois das orientações táticas, o que eu disse para os atletas que a gente tinha construído um placar que dificilmente o adversário ia conseguir reverter se a gente mantivesse a mesma postura. Que era o momento da gente ter ganho, tanto taticamente, como tecnicamente, como ganho de concentração. Esse é o desafio agora, a gente aumentar essa janela gradativamente durante todo o jogo, né, e permitir um menor domínio ou menor contundência quando a gente não tem a bola do adversário. É sofrer menos quando a gente não tem o controle técnico do jogo, que a gente não vai ter, e isso a gente está conseguindo. Né, é perceber que as movimentações, as dinâmicas, elas vão acontecer independente do que está acontecendo no jogo. Né? Porque o que acontece muitas vezes, né, quando você inicia o trabalho, né, na primeira dificuldade, ou o adversário sai na frente, ou as coisas não acontecem, ou a torcida te pressiona, você volta a um estágio anterior em que você estava deixando de fazer o que é trabalhado, né, para voltar para um jogo mais confortável e mais seguro. Né? Então, a confiança faz com que você ouse mais, e ousar mais é você atender ao modelo, né, uma janela maior. Eu costumo dizer para os atletas que
a estrutura e o modelo de jogo não é para engessar o atleta, é para que quando a qualidade do jogador não defina a jogada, né, do lance, a partida, que eles se escorem no modelo. Tá com dificuldade de jogo, se escora no modelo. Que o modelo de jogo vai fazer com que tu volte a ter segurança nos movimentos, né, e volte para a partida. Então agora é aumentar essa janela, né, a maior parte do tempo. Hoje eu falei isso, nós fizemos 90% a gente teve no modelo. Em alguns momentos, principalmente com as trocas ali, que começam a mudar uns jogadores da função, daqui a pouco tu vê um jogador fechando um espaço diferente, abordando um jogador que não era para abordar, né, fazendo uma cobertura fora de tempo, né, isso é o objetivo daqui para frente. A maior parte do tempo, estar no modelo, que estar no modelo significa ter muitas alternativas. Roger, parabéns pela vitória mais uma vez. O problema do Grêmio nunca foi em casa. O Grêmio teve sempre ou bons resultados ou boas atuações em casa. Perdeu jogando bem contra a Chapecoense, por exemplo. A dificuldade sempre foi maior fora de casa. E talvez esses pontos também de distância para o quinto colocado estão dando uma tranquilidade para o Grêmio hoje jogar e arriscar mais. Dá para dizer que esses dois componentes, a tranquilidade da gurizada, que a gente sabe que é um time jovem, e também esse discernimento deles de entenderem melhor o teu trabalho com 5 meses, né, à frente da equipe, começam a deixar o time mais solto para também fora de casa o Grêmio buscar os resultados? Com certeza, mas principalmente os jogadores mais vividos, eles vão passando essa tranquilidade, né, para os jogadores mais jovens. Né, os jogos que nós fizemos fora de casa, né, como eu disse, a janela de equilíbrio que a gente teve é que talvez tenha nos deixado, em alguns momentos, sem perseguir a vitória, né? Jogou um tempo muito bem não jogou um tempo bem contra o CSA, no segundo tempo jogou bem, né? Não jogou um tempo bem contra o Vasco no primeiro tempo, no segundo tempo não jogou bem, né? Então o que eu falei anteriormente é que essa estrutura toda vai permitir que tu tenha uma janela de atuação mais consistente durante o jogo inteiro, né? Mas essa tranquilidade dos resultados e da convicção de que a gente está entrando em campo e mantendo o 0 no placar, né, está mais perto de vencer, dá tranquilidade para quem entra poder desenvolver seu trabalho. Hoje, a semana, eu treinei com o Emerson, um pouquinho de centroavante, né, porque ele já fez essa função, teve a oportunidade de colocar hoje, né, para a gente experienciar outras coisas também, né, para esse jovem ir se desenvolvendo, né, a tranquilidade desse poder desenvolver perto dos veteranos, digamos assim. Obrigado, Roger. Pessoal, o presidente vai atender agora.